Parece que vencer para o Santos fica em segundo plano. E aí, Santista falando para mais um vídeo aqui no canal, pós-jogo de Cruzeiro 0, Santos 0, em uma partida bastante sonolenta, principalmente no primeiro tempo, mas que tem algumas coisas que são interessantes, apesar de um resultado relativamente ruim. Eu acho que o Santos podia ter ousado um pouco mais, mas a gente vai abordar isso aqui no vídeo. Eu vou pedir gentileza para você se inscrever no canal. Se for possível, também deixa a curtida que me ajuda bastante aqui, tá bom? O Cuca fez algumas mudanças, ele colocou dois volantes de marcação, que é particularmente o que eu sempre reclamo aqui no canal. Eu não gosto de dois volantes com a mesma característica. Oliva e Gustavinho, dois volantes de marcação. Colocou o Gabriel Menino para jogar ali na direita. Eu pensei que ia jogar como ponta, mas na verdade ele jogou muito mais como um assistente de lateral do que qualquer coisa. Não saía, não passava do meio campo. E o Barreal era um meia, mas também abria muito para a esquerda e basicamente fazia a mesma coisa que o Gabriel Menino, só que do outro lado. E deixou o Rony como centroavante. A tática do Santos era: deixa o Cruzeiro com a bola, a partir do momento que a gente toma a bola, lança o Rony. Eu acredito que tiveram muitos lançamentos no primeiro tempo, eu acho que deve ter tido uns 8 lançamentos no primeiro tempo. E o Santos finalizou apenas uma vez, que foi uma falta que o Gabriel Menino chutou na barreira. O Santos foi inoperante no ataque. Foi ridícula essa postura. E eu confesso a vocês que quando acabou o primeiro tempo, em que o Cruzeiro também não criou muita coisa, o time deles é um time bastante limitado. Eu acho que tem mais peças que o time do Santos, mas está mal organizado. Talvez em algum momento eles consigam organizar, tem uma estrutura melhor que o Santos para fazer isso. Mas se não fosse o Brasão, muito provavelmente a gente sairia com um resultado adverso no primeiro tempo. No segundo tempo, Cuca trocou o Moisés, colocou o Tassiano, e eu acredito que no vestiário ele deve ter tido uma conversa semelhante a: olha, gente, eu tô vendo que o Rony tá se matando sozinho com as bolas que vocês estão lançando lá na frente, então vou colocar o Tassiano para vocês lançarem para os dois tentarem se ajudar. Os 10 primeiros minutos do Santos, o Santos melhorou. O Santos ficou um pouquinho mais com a bola, mas eram volantes com a bola. Então era Gustavinho pro Oliva, Oliva, Gabriel Menino, e ficava esse passe meio que horizontal, e o Santos finalizou duas vezes nos 10 primeiros minutos. Um chute sem sentido do Rony, praticamente da intermediária, em que ele tinha uma opção, ele tinha opções melhores. Aliás, o Rony é um jogador que irrita muito. Eu acho que ele é o Guilherme 2026. Ele toma decisões muito ruins com a bola, por mais que seja bastante voluntarioso, mas ele erra muito. Ele errou praticamente tudo que tentou hoje, já fazendo spoiler do jogador a jogador. E também teve uma finalização do Oliva, que passou relativamente próximo da meta do Cruzeiro. Mas, novamente, o Santos com bloco baixo, Cruzeiro atacando, porém um Cruzeiro pouco inspirado, e o Gabriel Brazão fazendo boas defesas. E aí, finalmente, o Cuca faz uma outra alteração. Além de ter tirado o Moisés e colocado o Tassiano, ele coloca o Rincon no lugar do Oliva. Ou seja, um volante de marcação para um volante de marcação. Novamente, Gabriel bom tempo no banco, mas ele insiste em vamos marcar, vamos defender. O que deu a impressão para mim é que, pelo fato dele ter pouco tempo de clube, ele pensou em talvez segurar um resultado como um empate hoje. Porque o Santos terá 12 dias para treinar para a próxima partida. Então, pensei que foi um remendo: olha só, vamos fazer o time aqui agora, se a gente não perder, tá bom. Mas nós, torcedores, nós queremos muito mais, obviamente, né? Depois ele fez uma outra substituição, tirou o Gustavinho e colocou o João Schmidt. Depois ele colocou o Roleiser, e olha só, o Roleiser entrou aos 40 minutos do segundo tempo, e ele foi o único que fez uma finalização no gol. Ou seja, entrou um jogador de criação. O Santos não teve criação hoje. E o Santos tem feito isso muito, desde a época do Vojvoda, do Kleber Xavier. O Santos opta por volantes, e preencher o meio-campo com volantes que são pouco móveis, que não tem essa área-área, e a bola chega com muita dificuldade lá na frente. Eu acredito que o Rony deve ter corrido hoje um absurdo, mas basicamente correndo atrás da bola. O que não faz muito sentido. O Santos não construiu praticamente nada. Para não dizer que não construiu a jogada do gol que foi anulado, mas bem, foi anulado. Também teve uma jogada em que o Escobar encontrou um passe entre linhas ali para o Barreal, que ele deu um passe para trás, mas o Gerson, no último momento, retirou
a finalização do Santos. Tirando isso, foi um Santos bastante medroso, para não dizer covarde, um Cruzeiro pouco inspirado, e é basicamente isso. O Santos e Cruzeiro, o 0-0 é o resultado que diz o que foi a partida. Uma partida muito ruim. O primeiro tempo, confesso a vocês, eu estava assistindo deitado. Eu tive que levantar para assistir, para que eu não dormisse, para eu poder vir aqui fazer o vídeo, porque foi muito ruim. Talvez tenha sido o jogo mais chato do ano, assim, para o Santos. Além disso, também queria falar do Lucas Veríssimo. Ele fez uma baita de uma partida, é um baita de um zagueiro. Ainda você vê que precisa de um entrosamento ali na defesa, né, junto com o Luan Pérez, com o Igor Vinícius, com o Escobar, mas você vê o quanto que o nível da defesa sobe com o Lucas Veríssimo. Uma baita contratação do Santos e felizmente reestreou. Jogador é jogador. Brazão, melhor em campo, por quê? Porque fez todas as defesas possíveis, é um baita de um goleiro. Eu tenho a impressão sempre que o Brazão ele tá machucado. Todas as defesas que ele faz, ele cai, e ele sempre tá sentindo alguma coisa. Tenho a impressão que o Brazão não joga há muito tempo 100% fisicamente, mas isso pode ser somente uma impressão minha. Igor Vinícius não foi bem, foi um jogador que, assim, marca mais ou menos, apoia mais ou menos, não faz jogada interessante, é um jogador nota 5. Fica ali preenchendo a lateral e só. Às vezes tenta uma tabela, mas normalmente as tabelas não saem. O Igor Vinícius está muito abaixo esse ano. E o Santos, na minha concepção, precisava contratar um lateral direito, até porque o Mike não dá. Mas será que o Mike é pior que o Igor Vinícius? É, né? Acho que é. Lucas Veríssimo e Luan Pérez fizeram uma boa partida. Ainda, como eu disse para vocês, né, falta ainda um entrosamento, mas eu acredito que essa zaga titular do Santos não tem o que mudar, é isso mesmo. Escobar fez uma partida ok, decente, não comprometeu, foi bem. Gustavinho e Oliva marcaram bastante, mas também construção zero, destruição 100%, construção absolutamente nada. Gabriel Menino ajudou muito na marcação e também não fez uma boa partida. Eu acredito que hoje o Santos foi para marcar e só. Barreal tentou algumas jogadas, fez o gol, né, que daria a vitória para a gente, infelizmente foi anulado, mas também errou muito, também fazendo os movimentos errados. Teve uma última bola depois do gol anulado que o Santos estava sendo contra-ataque, ele pegou a bola e tocou para trás. Aliás, esse time gosta muito de dar um passe para trás, né? Impressionante. Moisés discreto, sem muito o que dizer. Rony se esforçou muito, mas novamente erra tudo que tenta. Com a bola, ele é muito mal. Foi muito mal. Sem a bola, é um jogador que dá raça, é voluntarioso, mas, como eu sempre digo, eu prefiro a técnica. É óbvio que tem que ter raça. Tem que ter raça porque esses caras ganham mais de $500 mil por mês. Mas o jogador precisa de técnica, gente. Só de raça não se vive. Tassiano entrou, se esforçou, mas também nada demais. Rincon tomou um cartão amarelo logo depois que entrou. Entrou no lugar do Oliva e, bem, não fez muita coisa também. Como também o João Schmidt, também não fez muita coisa. Enfim, todos que entraram, tirando o Roleiser, que deu uma finalização e deu uma dinâmicazinha melhor para talvez tentar o resultado, mas muito pouco. Mas como eu disse para vocês, para mim, a ideia do Cuca era hoje não perder, porque ele tem 12 dias para treinar e aí a gente vai ver se vai dar alguma coisa, se ele vai conseguir montar um time. Eu espero que ele consiga montar esse time. Uma outra informação importante que foi passada na Rede Globo, que foi onde eu assisti a partida, é que parece que esse controle de carga do Neymar é basicamente, ele não joga fora de casa. Eu já cantei essa bola aqui antes, no vídeo que eu fiz, mas nesses moldes eu acho muito complicado. Basicamente o Neymar só joga em casa, ele não vai jogar fora de casa, aparentemente, e ele vai arrebentar contra o Remo e não vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Acho que é um assunto que seria interessante a gente abordar essa semana. A gente vai ter bastante tempo para falar, porque o próximo jogo do Santos só daqui a 12 dias. Bem, é isso, pós-jogo de Cruzeiro e Santos. Eu vou pedir a gentileza novamente para você se inscrever no canal. Se você puder deixar o like, você me ajuda bastante. Também tem o meu Twitter, que eu só falo sobre o Santos Futebol Clube lá. Não sei se vocês têm reparado, mas eu tenho colocado vídeos praticamente todos os dias, esses vídeos curtos, né, os shorts. E eu pretendo fazer isso a partir de agora, praticamente todos os dias, todos os dias em que o Santos tiver notícias
para que a gente possa comentar e falar sobre esse negócio que a gente ama, esse clube maravilhoso que faz a gente sofrer muito, que é o Santos Futebol Clube. Então é isso, eu espero que o Cuca conserte esse time. Eu sei que hoje é uma estreia muito rápida, né? Ele treinou basicamente o time uma vez, mas eu espero que ele tire alguns vícios que os treinadores antigos do Santos ficam insistindo em ter, que são os dois volantes de marcação, não colocar o bom tempo, que é um jogador que consegue fazer esse área a área, e também colocar um jogador de meio campo em que seja criativo, um Miguelito, um Roleiser, e que faça o Neymar jogar mais próximo da área. Bom, então, galera, é isso. Valeu!